né, nós considerarmos o bolsonarismo como uma corrente política hoje enfraquecida, como a figura de Bolsonaro, que possivelmente não deve concorrer à presidência, né, na condição de estar inelegível. O Eduardo Bolsonaro será agora investigado pelo Supremo Tribunal Federal, digamos, a figura, mas a corrente à direita que representa Bolsonaro, essa segue sim forte, segue bastante forte, né? Mas me parece, eu queria ouvir aqui o professor Marcos Paulo, o quanto esse bolsonarismo, entre aspas, enfraquecido, se nós considerarmos a imagem, a figura ativa de Bolsonaro como um concorrente real contra Lula em 2026, o quanto esse bolsonarismo enfraquecido, olha, a situação talvez do governo de Lula hoje não estaria talvez pior hoje, em termos de repercussão, se não fosse, de certa forma, essas derrotas também que o bolsonarismo sofre. Qual é a sua visão sobre isso? Ou o senhor discorda, enfim? Sim, é uma questão relevantíssima para o ano que vem, mas que já começa a se organizar a partir de agora, na verdade, já está se organizando. Olha, eu diria que está desde 2023, já no primeiro dia de governo do presidente Talvez Lula. Talvez desde 2018. Também, exato. Já está aí. Primeiro eu queria dizer que o Centrão, que foi mencionado antes, abriga todas as raposas do sistema político brasileiro. E o Centrão até hoje só errou uma vez. Foi quando apoiou o Alckmin na campanha de 2018. Não previa a ascensão de Bolsonaro, apoiou o Alckmin, deu com os burros na água. Desde então participa de todos os governos e, neste exato momento, está dando sinais de que tende a desembarcar do governo Lula, ou pelo menos num jeito mais anestésico. Aquele apoio que já é tácito, mas que muitas vezes diverge. Isso é um grande sinal de que eles estão enxergando um enfraquecimento de médio e longo prazo do governo que vai ter repercussão na eleição. O bolsonarismo, enquanto tal, com a eleição, com a elegibilidade de Bolsonaro ou não, segue sendo uma corrente relevantíssima no cenário político brasileiro. E eu tenderia a dizer, inclusive, o seguinte: a eleição, a candidatura a Bolsonaro poderia ser, inclusive, nociva para a direita enquanto tal. Por quê? Porque Bolsonaro, sem dúvida, congrega em torno de si um apoio muito mais encarniçado dos seus seguidores, né, e etc., mas, ao mesmo tempo, carrega também uma rejeição muito grande de parcelas significativas da população. Se houver um candidato que consiga trazer todos os bolsonaristas em torno de si e, ao mesmo tempo, não gerar a rejeição que Bolsonaro gera, a chance de vitória é muito grande, é considerável. E nós temos alguns atores que vão se despontando nesse jogo, como é o caso do governador Tarcísio de Freitas, que não sei se vai correr. Diz que quer permanecer no governo de São Paulo. Porque tem uma eleição garantida. Diz que, inclusive, só quer viajar para dentro do seu estado. Diferentemente, por exemplo, de Eduardo Leite, que está saindo bastante do Rio Grande do Sul. Caiado, já é Romeu Zema. Romeu Zema. Mas estes nomes conseguem trazer o núcleo duro do bolsonarismo e conseguem lançar promessas de campanha capazes de cooptar o eleitor que votou no Bolsonaro, mas na última eleição votou no Lula. Que é aquele eleitor que transita para lá e para cá e que, no final das contas, decide a eleição. Então o bolsonarismo hoje, neste exato momento, está numa posição relativamente confortável. Seu líder está impedido de governar até segunda ordem, mas tem candidatos capazes de representá-lo e tem chance de lançar uma candidatura capaz de atrair um eleitorado que no final vai decidir a eleição. Ao passo que a esquerda ainda não tem um sucessor, né, não se sabe o que vai acontecer, e Lula, caso concorra, correrá um risco muito grande. Um risco muito grande, porque terá que defender um governo que enfrentou problemas de ordem econômica gravíssimos, correndo o risco de terminar a sua carreira política com uma derrota. Eu não sei se Lula pessoalmente correria esse risco. Se não correr, quem indicará? Né? O PT abdicaria, por exemplo, de uma candidatura petista à frente, quer dizer, declinaria disso em nome de um terceiro, faria esse sacrifício. Não é a tradição do PT, embora já tenha feito isso em contexto como é o caso de Porto Alegre. Então esta é um pouco a incógnita da próxima eleição. Lembrando